Descubra uma perspectiva única sobre a vida e a mente humana nessa palestra especial de Krishnamurti. Uma oportunidade de refletir, aprender e evoluir. Inscreva-se no canal e embarque nessa jornada de sabedoria. Você alguma vez já cogitou no porquê muitas pessoas, ao se tornarem mais velhas, parecem perder toda a alegria de viver? No momento, a maioria de vocês que são jovens é relativamente feliz. Vocês têm os seus pequenos problemas, suas preocupações sobre os exames, mas apesar dessas perturbações, há em sua vida uma certa alegria, não é? Há uma espontânea e natural aceitação da vida, uma visão das coisas despreocupada e feliz. Mas por que razão, ao nos tornarmos mais velhos, parecemos perder aquele ditoso pressentimento de algo transcendental, algo de mais significativo? Porque tantos de nós, ao alcançarmos a chamada maturidade, nos tornamos embotados, insensíveis à alegria, à beleza, ao céu sereno e às maravilhas da terra. Quando uma pessoa faz a si própria essa pergunta, muitas explicações lhe vêm ao espírito. Temos muito interesse em nós mesmos, e esta é uma delas. Lutamos para nos tornarmos alguém, para alcançarmos e conservarmos uma certa posição. Temos filhos e outras responsabilidades e temos de ganhar dinheiro. Todas essas coisas que se agitam em nosso interior não tardam a nos deprimir e perdemos assim a alegria de viver. Veja os rostos dos mais velhos no seu círculo de conhecidos. Tristes que são, em maioria, e gastos, adoentados, reservados. Não raro, neuróticos e sem um sorriso. Não pergunta a você mesmo por que são assim? E mesmo quando indagamos o porquê disso, a maioria de nós parece satisfazer-se com meras explicações. Ontem de tarde, vi um barco que subia o rio, de velas pandas, impelido pelo vento oeste. Era um barco grande e transportava uma carga pesada de lenha, destinada à cidade. O sol se punha e a embarcação, desenhada contra o céu, mostrava uma beleza singular. O barqueiro só tinha de guiá-la. Nenhum esforço era necessário, pois o vento fazia todo o trabalho. Analogamente, se cada um de nós compreendesse o problema da luta e do conflito, penso que poderíamos viver sem esforço, felizes e de rosto sorridente. Para mim, é o esforço que nos destrói. Esse lutar em que dependemos quase todos os momentos de nossa vida. Se observar ao redor de você as pessoas mais velhas, poderá ver que, para quase todos, a vida é uma série de batalhas contra si próprio, com suas mulheres ou maridos, com seu próximo e com a sociedade. E essa luta incessante dissipa energia. O homem que vive alegre, verdadeiramente feliz, que está livre de todo esforço. Viver sem esforço não significa tornar-se estagnado, embotado e estúpido. Ao contrário, só os homens sensatos, altamente inteligentes, estão verdadeiramente livres do esforço e da luta. Mas, quando ouvimos falar em viver sem esforço, queremos viver assim. Desejamos alcançar um estado em que não haja luta nem conflito. Tornamos, pois, esse estado nosso alvo, nosso ideal e, por ele, lutamos. E desde esse momento, perdemos a alegria de viver. Estamos de novo empenhados em esforço e luta. O objeto da luta varia, mas toda luta é essencialmente a mesma. Um
luta pela promoção de reformas sociais, ou para achar Deus, ou para criar melhores relações no lar ou com o próximo. Outro senta-se à margem do Ganges, ou se prostra devotadamente aos pés de um guru, etc. e etc. Tudo isso representa esforço e luta. O importante, portanto, não é o objeto da luta, porém sim compreender a própria luta. É possível a mente não apenas perceber ocasionalmente que não está a lutar, porém estar a todas as horas completamente livre de esforço, de modo que possa descobrir um estado de alegria em que não haja nenhuma ideia de superioridade e inferioridade? O caso é que a mente se sente inferior e por esta razão ela luta para vir a ser alguma coisa, ou conciliar seus vários desejos contraditórios. Mas não estamos a dar explicações sobre por que a mente tanto luta. Todo homem que pensa que sabe por que a luta, interior e exteriormente. Nossa inveja, avidez, ambição, nosso espírito de competição que nos impele à mais impiedosa eficiência. São, obviamente, estes os fatores que nos fazem lutar, no mundo atual ou no mundo futuro. Portanto, não temos necessidade de estudar livros de psicologia para saber por que lutamos. E o que certamente tem importância é que descobramos se a mente pode ficar totalmente livre de luta. Afinal de contas, quando lutamos, o conflito é entre o que somos e o que deveríamos ou desejamos ser. Pois bem, sem se procurar em explicações, pode-se compreender todo esse processo de luta de modo que ele termine? Como aquele barco levado pelo vento, pode a mente existir sem luta? A questão é essa, sem dúvida. E não como alcançar um estágio em que não haja luta. O próprio esforço para alcançar tal estado é em si um processo de luta. E, portanto, aquele estado nunca pode ser alcançado. Mas se observar, momento por momento, como a mente se deixa colher nesse torvelinho de incessante luta, se observar simplesmente o fato, sem tentar alterá-lo, sem impor à mente um certo estado que chame de paz, verá que espontaneamente a mente deixará de lutar. E nesse estado ela é capaz de aprender infinitamente. Aprender já não é então um mero processo de acumular conhecimentos, porém de descobrimento de extraordinárias riquezas existentes além do alcance da mente. E para a mente que faz tal descobrimento, a grande alegria. Observe a você mesmo para ver como luta da manhã à noite e como sua energia se dissipa nessa luta. Se tratar apenas de explicar por que luta, ficará perdido numa floresta de explicações e a luta prosseguirá. Mas se ao contrário, observar sua mente com serenidade e sem dar explicações, se deixar simplesmente que sua mente esteja cônscia de sua própria luta, verá que muito depressa surgirá um estado no qual nenhuma luta haverá, um estado de extraordinária vigilância. Nessa vigilância não há ideia de superior e inferior, não há homem importante nem homem insignificante, não há guru. Todos esses absurdos desapareceram porque a mente está inteiramente desperta. E a mente de todo desperta está cheia de alegria.
Desejo fazer uma certa coisa. Embora eu tenha tentado inúmeras vezes, ainda não consegui fazê-la. Devo abandonar a luta ou devo persistir no esforço? Resposta: ter bom êxito significa alcançar, chegar a alguma parte? E nós adoramos o êxito, não é verdade? Quando um menino cresce e se torna multimilionário, ou quando um pobre estudante chega a primeiro-ministro, todos o aplaudem e o têm em alta conta. Assim, todo menino e toda menina deseja alcançar bom êxito nesta ou naquela forma. Existe essa coisa chamada êxito, sucesso, ou trata-se meramente de uma ideia que o homem cultiva? Porque no momento em que se alcança o colimado ponto, há sempre outro ponto mais adiante para alcançar. Enquanto um homem está a perseguir o êxito, sem qualquer direção que seja, está necessariamente em luta, em conflito, não é? Mesmo depois de chegar, não há descanso para ele, porque desejará subir mais alto ainda e desejará mais. Você compreende isso? A busca de êxito é desejo demais. E a mente, que está sempre a exigir, mas não é inteligente, pelo contrário, é medíocre e estúpida, porquanto sua exigência demais implica luta constante pelas linhas do padrão que a sociedade para ela estabeleceu. Afinal de contas, o que é contentamento? E o que é descontentamento? Descontentamento é a luta pela consecução de mais, e o contentamento, a cessação dessa luta. Mas não se chega ao contentamento se não compreende todo o processo relativo ao mais, e por que razão a mente o exige. Se você é mal sucedido num exame, por exemplo, terá de repeti-lo, não é? Os exames, em qualquer circunstância, são uma coisa sumamente deplorável, porquanto nada representam de significativo, já que não revelam o verdadeiro valor de sua inteligência. Passar num exame é, em grande parte, um golpe de memória ou também de sorte. Mas você luta para passar em seus exames e, quando são mal sucedidos, persevera nessa luta. O mesmo processo se verifica diariamente na vida da maioria de nós. Estamos lutando por alguma coisa e nunca nos paramos para investigar se essa coisa é digna de lutarmos por ela. Nunca perguntamos a nós mesmos se ela merece nossos esforços e, portanto, ainda não descobrimos que não os merece e que devemos contrariar a opinião de nossos pais, da sociedade, de todos os mestres e gurus. Só quando temos compreendido inteiramente o significado do mais, que deixamos de pensar em termos de fracasso e de êxito. Temos sempre medo de falhar, de cometer erros, não só nos exames, mas também na vida. Cometer um erro é uma coisa terrível porque seremos criticados, seremos censurados por causa dele. Mas afinal, por que não se deve cometer erros? Todo mundo nesse mundo não vive cometendo erros. E o mundo sairia da horrível confusão em que se encontra se você e eu nunca cometêssemos um erro. Se você tem medo de cometer erros, nunca aprenderá coisa alguma. Os mais velhos estão continuamente cometendo erros, mas não querem que vocês os cometam, e com isso te sufocam toda a iniciativa. Por quê? Porque temem que, pelo observar e investigar todas as coisas, pelo experimentar e errar, acabe descobrindo algo por você mesmo
e trate de se emancipar da autoridade dos seus pais, da sociedade e da tradição. É por essa razão que vocês acenam com o ideal do êxito. E o êxito, como deve ter notado, sempre se traduz em termos de respeitabilidade. O próprio santo, em seus progressos para a chamada perfeição espiritual, tem de se tornar respeitável, porque do contrário não encontrará aceitação e nem terá seguidores. Estamos, pois, sempre pensando em termos de êxito, em termos de mais, e o mais é encarecido pela sociedade respeitável. Por outras palavras, a sociedade estabeleceu, com todo o esmero, um certo padrão, pelo qual mede o seu sucesso ou o seu insucesso. Mas se ama uma coisa e a faz com todo o seu ser, então já não te importa o êxito nem o fracasso. Nenhum homem inteligente se importa com isso. Mas infelizmente são raros os homens inteligentes. E ninguém te aponta essas coisas. Tudo o que importa ao homem inteligente é perceber os fatos e compreender o problema. E isso não significa pensar em termos de êxito ou de fracasso. Só quando não amamos o que fazemos, pensamos nesses termos. Pergunta: por que somos essencialmente egoístas? Por mais que tentemos ser desprendidos em nossa conduta, tão logo se trate de nossos próprios interesses, nos deixamos absorver por nosso egoísmo, desprezando os interesses dos outros. Resposta: acho muito importante uma pessoa deixar de dizer se é egoísta ou não egoísta, porque as palavras têm extraordinária influência na mente. Chame a um homem egoísta e ele está condenado. Chame o professor e sua atitude para com ele se modifica. Agora, chame ele de Mahatma. E imediatamente a pessoa se rodeia de uma auréola. Observe suas próprias reações para ver que palavras, tais como advogado, comerciante, governador, servente, amor, Deus, têm efeito extraordinário em seus nervos e em sua mente. A palavra denotadora de certa função evoca a noção de posição. Assim, em primeiro lugar, devemos estar livres desse hábito de associar certos sentimentos a certas palavras, não acha? Sua mente foi condicionada para pensar que o termo egoísta representa uma coisa muito má, anti-espiritual, e no mesmo instante em que aplica esse termo a qualquer coisa, sua mente a condena. Assim, quando faz a pergunta, por que somos essencialmente egoístas? Ela já tem um significado condenatório. Muito importa estar cônscio de que certas palavras provocam em você uma reação nervosa, emocional ou intelectual, de aprovação ou condenação. Quando se chama ciumento, por exemplo, imediatamente barrou a investigação mais profunda do problema do ciúme. Você impediu de penetrá-lo completamente. Analogamente, há muitos indivíduos que dizem estar trabalhando pela fraternidade e, no entanto, tudo o que estão fazendo é o contrário de fraternidade. Mas não veem esse fato, porque a palavra fraternidade tem para eles um certo significado e já lhes tornou uma persuasão. Não investigam mais profundamente e, portanto, nunca descobrem os fatos como são, independente da reação nervosa ou emocional que aquela palavra provoca. Assim, a primeira coisa é essa: experimentar e descobrir se pode olhar os fatos
sem as implicações condenatórias ou laudatórias associadas a certas palavras. E se puder olhar os fatos, sem sentimento de condenação ou de aprovação, verá que nesse próprio processo de olhá-los, ocorre a dissolução de todas as barreiras que a mente havia erguido entre si e os fatos. Observe sua atitude perante uma pessoa a quem chamam um grande homem. As palavras "um grande homem" te influenciaram. Os jornais, os livros, os partidários desse homem, todos dizem que ele é um grande homem e você aceita isso. Ou também toma posição contrária e diz: que estupidez, ele não é um grande homem. Mas se, ao contrário, puder dissociar sua mente de toda influência e olhar simplesmente os fatos, verá que então sua atitude será outra. Da mesma maneira, a palavra aldeão, com suas associações de pobreza, imundície, esqualidez e etc., influencia o seu pensar. Mas quando a mente está livre de influência, quando não condena nem aprova, porém simplesmente olha, observa, não é então egocêntrica, e já não há o problema do egoísmo em luta para ser um não egoísmo. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.